Meus queridos, bom dia. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa, atividade 2, referente a textos. Às sextas-feiras nós estamos trabalhando com textos e cada texto aborda uma questão na qual vocês compreendem o comando da questão e marca a opção correta. Língua portuguesa, professora Mônica Cunha. Vocês irão apenas copiar e responder as questões. Não há necessidade de copiar os textos, ok? A nossa correção, essa atividade será no dia 31, ou seja, na próxima sexta-feira. Me enviem a tarefa respondida, organizada, está bem? Nós iremos trabalhar hoje com esses textos a habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Caro aluno, os textos nem sempre apresentam palavras ou expressões em seu sentido literal, ou seja, tal qual está no dicionário. Então, aí eu já começo a compreender que a palavra literal, ou seja, o sentido literal de uma palavra ou expressão, está associado ao que aparece no dicionário. Então, eu já inicio a entender o que as questões vão me pedir. Muitas vezes, elas estão no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, subjetivo. Acrescento mais aí, interpretativo. Ele depende do contexto em que é empregado, sendo muito utilizado na literatura e nas propagandas e anúncios. Para que você compreenda a linguagem conotativa, é preciso que identifique não apenas a ideia, mas também que leia as entrelinhas, o que exigirá de você uma interação com seu conhecimento de mundo. Dessa forma, você será capaz de compreender o sentido global do texto. Então, meus queridos, a palavra ou expressão, ela não é algo rígido. Como assim, professora? Ela não tem unicamente aquele sentido no qual está no dicionário. Não. Esse sentido conotativo é exatamente oriundo de interpretações de conhecimento de mundo que você adquire através de leituras, estudos, e no qual você vai empregando esse conhecimento ao longo de suas leituras, para exatamente entender o que esta palavra está atribuindo de sentido. Sentido conotativo, sentido relacionado à interpretação, a conhecimento que você traz de mundo. Continuando. Quando a palavra ou expressão está em seu sentido conotativo, é necessário muitas vezes inferir o seu significado. E o que é inferir? Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações que você já possui, ou seja, seu conhecimento de mundo, para então se chegar a informações novas que não estejam explicitamente marcadas no texto, ou seja, não estão apresentadas, escritas, e sim subtendidas. Para que isso fique claro, observe a questão a seguir. Então, nós teremos agora 3 textos, nos quais eu farei a leitura com vocês, depois vocês farão novamente e copiarão somente as questões, devidamente respondidas, é claro. Está bem? Então, vamos lá. Agora é hora de exercitar. O conto da mentira. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo.
Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem tá mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte... Então aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe! A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade! A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado? Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias. Agora, sem culpa e sem medo. No momento, está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar a bicicleta porque mentia. Então, meus queridos, está aí a fonte, né, de onde foi retirado o texto. Agora vamos à questão. O que é que a questão está pedindo a vocês? Na frase. Então ele começou a reduzir suas mentiras. Observem que reduzir aí está em destaque. Então a palavra ela pode ser substituída por qual item você acha que é o correto em relação a essa substituição da palavra reduzir. A. Assumir. B. Contar. C. Diminuir. E D. Encobrir. Tranquila, né? Então vamos à próxima. Temos agora uma charge. Observa o ambiente em que se dá essa charge, os personagens, o que está nas mãos. Observa a fisionomia em uma charge, todos os detalhes visuais são extremamente importantes para a compreensão. Está bem? Olha lá o que a questão pede. O noivo diz: sim, aceito. O sentido da palavra aceito nesse contexto indica que A. Concorda com o pedido de casamento. B. Concorda com os termos de um site. C. Não tem mais nada a acrescentar. E D. Respondeu a pergunta do padre. Ok? Olha lá o sentido da palavra ou expressão no sentido da palavra, no caso, aceito. Está bem? Olha o sentido conotativo. Terceira e última questão é em relação a um cartaz. Vamos analisá-lo. Queremos transporte público padrão FIFA. Olha aí que a expressão padrão FIFA nesse cartaz significa um padrão. O que é que esta expressão quer dizer? Qual é a conotação dessa expressão padrão FIFA? A. Alto. B. Importado. C. Mediano. E D. Nacional. Tranquilamente, os rapazes aí que gostam de futebol, né? Vão identificar aí a resposta correta, mas quem não gosta, não tem muita simpatia, também vai conseguir identificar com tranquilidade a resposta correta em relação a essa expressão padrão FIFA significa o quê? Então, meus queridos, ficamos por aqui. Nós faremos a correção na próxima semana. Não esquece de mandar a atividade respondida e um abraço bem apertado. Fiquem todos com Deus.